Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Instituto Parênese. Eu sou o professor Enio e estamos aqui para dar continuidade à nossa devocional. O Instituto Parênese sempre fará ênfase em educação e cidadania. Nós estamos estudando e fazendo nossa devocional no Salmo 2, um salmo messiânico. Já passamos pelo verso 1, verso 2, verso 3 e hoje será a nossa quarta devocional, o verso 4. Diz assim o verso 4 do Salmo 2: Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. A poesia em hebraico, ela sempre segue um estilo que é chamado quiástico ou paralelismo, uma repetição. Ri-se aquele que habita nos céus. Aquele que habita nos céus é o Senhor. Ri-se é zomba. Então, em outras palavras, eu estou repetindo a mesma ideia, só que com outras palavras. Então, Deus que está nos céus, que habita os céus, está dando risada do que o pessoal está fazendo aqui embaixo, né? Não tem muito o que falar disso, a não ser pela composição literária. Zombar, dar risada, são qualificativos dos seres humanos, né? O ser humano dá risada, o ser humano zomba. E a gente joga isso também para a fala de Deus. Então há momentos na literatura bíblica que Deus ele é caracterizado por ações humanas, por isso nós falamos de um antropoteísmo, e tem hora que nós colocamos ações de animais para Deus, por isso que nós falamos de um estilo zooteísmo. Então, são ações humanas ou animais dadas a Deus. Assim também como também formas, né? Por exemplo, andar, são formas do ser humano. Asas, são formas de animais. Então, características de um animal ou de um ser humano. Assim como também sentimentos, né? Deus se arrependeu, né? Então, quando eu atribuo sentimentos a Deus, são questões humanas. Então, a gente fala de um antropopateísmo, porque pathos quer dizer sentimento. E, nesse caso, a gente então tá dominando as questões literárias para interpretar o texto. Há uma figura de linguagem aqui, que é uma ironia, né? E por que ironia? É porque está com um leve tom de tirar sarro. Então, aquele que está lá no alto está dando risada das coisas erradas que os humanos aqui estão fazendo. Então vamos ver qual é a síntese disso. Em tom irônico, Deus se diverte dos erros, ou em outras palavras, das palhaçadas dos seres humanos. É interessante isso porque na teologia da Reforma, Deus é caracterizado assim como sendo um diretor de cinema. Obviamente que essa ideia não tinha, mas era o diretor de teatro. Então, mais ou menos assim, os seres humanos são atores que Deus coloca conforme a maneira dele representar a sua criação ou o seu cenário. Então, ele determina funções. Ele fala, ó, você vai fazer isso. Mas quando o ser humano faz coisa errada, o que acontece? Palhaçada. E Deus acaba se divertindo no tom irônico desses erros. Qual uma oração que a gente tem que fazer a respeito disso? Então, que as nações se conscientizem a respeito dos erros cometidos contra a criação de Deus. Ainda que seja irônico, mas a gente sabe que muitas ações erradas acabam prejudicando a criação de Deus. E é lamentável isso. Gaste esse tempo agora. Quando a gente tem um contexto assim de zombaria, de ironia, na verdade está faltando sabedoria. Então, pedir a Deus que conceda cada vez mais seriedade, responsabilidade, sabedoria àqueles que lideram o povo. A igreja.
Como então a igreja se comporta diante da realidade do verso 4? Bom, coloque aí para o seu grupo de estudos se as pessoas aí, os seus alunos, os seus inscritos, eles têm condições de elencar pelo menos 3 erros cometidos pelas nações que estão na Bíblia. Aí vai um pouquinho de revisão do contexto bíblico. Só para vocês terem ideia, né, tem várias nações ao redor da nação de Israel que cometiam erros, assim como também Israel cometia erros em relação às outras nações. Eu sugiro que você dê uma passada assim rapidinho nos profetas e deixe as pessoas comentarem, colocar suas opiniões, porque aí eles vão estar sendo críticos em relação como que os erros humanos são, na verdade, revelações de ausência de sabedoria e muitas vezes maldade, certo? Então, se possível, pelo menos 3 erros aí de nações que estão na Bíblia. Identificar, se possível, alguma ação considerada, ironicamente, errada pelos líderes nacionais. Se você pegar jornal ou mesmo noticiário, você vai ver várias questões, né? Por exemplo, quando a gente tem produtos que acabam passando do prazo de validade e são descartados, tanto na área da saúde, na área de alimentos, etc. E, querendo ou não, quando fala assim ironicamente, quando a gente fala ironia, é mais ou menos assim, né? Você chega diante da pessoa e fala assim, nossa, você pegou chuva quando veio para cá? Não, porque o seu cabelo tá, né? E faz uma comparação. Está sendo irônico, né? Assim como também, por exemplo, alguém que defende o estilo de vida simples, humilde, mas esbanja e gosta de exaltar a sua riqueza. Então, está sendo incoerente. E, supostamente, pode vir a falar assim, nossa, mora numa mansão, mas o carro ficou sem gasolina? Também é uma forma sádica de pautar essa questão de zombaria. Refletir sobre a apatia das comunidades cristãs diante de ações que levam as nações às práticas de injustiça. Vejam bem, explico da seguinte forma. Tem muitos contextos que são realmente, vou até dizer assim, catastróficos, né? Uma nação que vai guerrear a outra e simplesmente a comunidade evangélica cruza os braços e só fica assistindo. Ou seja, são apáticos às questões de injustiça. Mas tem alguém que está atrás da comunidade evangélica tirando o maior sarro dos próprios evangélicos. Que no caso, segundo o verso 4, seria o próprio Senhor Deus dando risada dos líderes evangélicos por não fazerem nada diante de situações injustas. Então, veja bem, a apatia também é algo que zomba de Deus. Então, Deus está tirando sarro dos cristãos. Então, como igreja, a gente tem que fazer isso. Como é que a gente, assim, muda o sentido dessa história? Fazendo com que Deus se orgulhe do povo que Ele tem santificado, do povo que Ele tem chamado. A cada cumprimento que nós concluímos no desejo de Deus, isso redunda para nós em bênçãos, em alegria ao Senhor, e Ele vai estar com a gente no sentido de promover-nos à conquista, promover-nos à exaltação, promover-nos ao controle. Então, na verdade, a gente tem que glorificar a Deus pelas conquistas de sabedoria e principalmente de responsabilidade. Esse verso está voltando lá para o contexto dos príncipes e reis que estavam conspirando contra Deus. E Deus simplesmente falou assim, coitadinho deles, não sabem o que estão fazendo.
Eu sou o Senhor dos Senhores, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou o Deus Altíssimo. E nesse sentido, Deus está zombando dessas palhaçadas que eles estão fazendo. Bom, pessoal, eu agradeço pela atenção de vocês mais uma vez. Espero que esteja cada vez mais vocês crescendo aí nesse conhecimento e pratiquem a leitura, pratiquem a oração e principalmente o ensino com outras pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo versículo.